Shalom. Vivemos em um mundo de total inversão de valores. O certo passou a ser errado, o errado passou a ser o certo, em muitas questões da vida e do dia a dia. Vamos ver em Isaías 5, versículo 20, o que esse texto nos mostra. Hoi omrim leratov velatov ra. Ai dos que colocam o mal por bem e o bem por mal. Samim rocher leor veor lerocher. Eles colocam a luz por trevas e as trevas por luz. Samimar lematok, o matok lemar. Eles colocam o amargo por doce e o doce como amargo. Bem, eu sou Moshe Ben Avraham, estou aqui no local de estudos, no Beit HaMussar, e vamos transcorrer agora com uma jornada de estudo para que possamos ver o Matan Torá, o presente da Torá, a quem ele foi destinado. É certo que a Torá foi recebida como uma joia preciosa, mas a quem ela foi destinada? Qual foi o objetivo para o qual a Torá foi dada? Nós precisamos compreender. E vamos fazer isso, Bezrat Hashem, com a ajuda do Eterno. Vejamos aqui, inicialmente nós vamos ver o seguinte. Levando em conta que haveriam pessoas que estariam com uma visão distorcida, vendo a luz como treva, treva como luz, como nós citamos no texto, vamos nos lembrar do Salmo 119 também, que diz assim, Galenai, Salmo 119, no versículo 18, Galenai ve'habita niflaot mitoratecha. Desvenda os meus olhos, para que eu possa observar atentamente as maravilhas da tua Torá. Isso o salmista Davi disse. E é interessante nós notarmos o seguinte, quando o salmista fala, desvenda os meus olhos, ele já está dizendo que os olhos dele foi vendado. Evidentemente, os olhos dele foi vendado por alguma razão. E o que é que pode provocar que a pessoa tenha os seus olhos vendados? E isso é um ponto de extrema importância que nós temos que meditar. Se os olhos dele foi vendado para contemplar a Torá esta que é um fogo purificador, e não absorve nenhum tipo de impureza. Então, se ele teve os seus olhos vendados, evidentemente que houve alguma situação, alguma circunstância, alguma transgressão, algo que desagradou ao Eterno. Então ele vem e clama ao Eterno. Galenai, desvenda os meus olhos, para que eu possa contemplar as maravilhas da tua Torá. Então, se nós levarmos isso em conta, nós vamos ver que o texto que nós falamos antecedentemente, de Isaías 5:20, ele está falando de pessoas que elas estariam num processo também de olhos vendados, também de uma inversão do seu da'at, que é a capacidade de ter a compreensão, a sabedoria, digamos assim. E por que essas pessoas teriam chegado a esse nível? E como elas podem se recuperar e sair dessa situação? Para responder essa pergunta, nós vamos recorrer agora ao texto de Ezequiel 18, no versículo 30. Vamos ver aqui no Tanakh, Ezequiel 18, no versículo 30. Só um segundinho. Aqui. Lachen, portanto, Ish kiderachav eshpot etchem, Beit Israel. O homem, cada homem, conforme o seu caminho, sua forma de proceder, eu vos julgarei ao caso de Israel. Neum Adonai Hashem, disse o eterno Deus. Chuvo verrashivo, façam techuvá, verrashivo, e façam com que os outros voltem em techuvá, ou seja, arrependimento e retorno. Chuvo verrashivo, arrependam-se e façam com que os outros se arrependam. Mikol pishechem, de todas as suas transgressões por rebeldia, Velo yeh lachem lemichshol avon, e que não haja para vós lemichshol, por obstáculo, avon, a iniquidade. Então essa finalização desse texto, na hora de uma tradução, ela cabe até uma compreensão também, uma segunda compreensão dela. Poderia ser entendida essa finalização do texto para que não sejam para vocês, porque irie vem do verbo lihiot, quer dizer ser, estar, pode também haver, dependendo do contexto. Então aqui poderíamos dizer também que para que não sejam para vós como um obstáculo de iniquidade.
E aqui, quando fala desta forma, subentende-se o seguinte, é como se o Eterno estivesse dizendo assim, olha, vocês se arrependam, façam com que os outros se arrependam, porque se eles não se arrependerem, na hora de vocês orarem a mim, eles serão um obstáculo de iniquidade para vocês. Então se torna necessário que haja a compreensão de que nós somos julgados como indivíduos, mas também somos julgados como sociedade. Somos julgados como família, então existe um mérito de uma pessoa da família e um mérito familiar para se ter algo. Existe o mérito de uma pessoa e o mérito de uma nação. Então, segundo inclusive o livro de Mishlei Provérbios 21, no capítulo 21, diz lá o seguinte, que o rei, o Eterno tem o rei em suas mãos para fazer como o Eterno assim decidir. Então, o livre-arbítrio de um rei, ele é muito limitado porque no que diz a respeito a um ser humano, que ele vai mexer com o destino de muitas pessoas, Hashem não deixa nas mãos dele as decisões somente. Ele é meramente um representante de Hashem e que vai agir, muitas vezes, de acordo com aquilo que Hashem quer. Reforçando esse princípio, nós vamos ver no livro de Amós 3,6, diz assim, Imitaka shofar ba'ir ve'am lo yecharado. Acaso se tocará um shofar de guerra numa cidade e o povo não vai estremecer? Acaso aconteceria um mal na cidade sem que o Eterno tenha feito? Então veja que o princípio ele é reforçado aí. Nada acontece sem que o Eterno determine. A partir daí vamos compreender, queridos, o seguinte. A Torá, a pergunta que a gente tem é o seguinte, a Torá como matando, como um presente. A quem a Torá foi dada? Pode parecer uma pergunta que tem uma resposta óbvia, mas na verdade no momento em que estamos vivendo, onde muitas pessoas infelizmente ainda querem fazer aquilo que são os anseios de seus corações, quando muitas pessoas ainda querem agir da forma que elas querem, sem considerar aquilo que de fato Hashem quer, então tendo em mente isso, é necessário sim a gente fazer essa pergunta óbvia e a gente transcorrer com o que a própria Torá vai nos dizer referente a isso. Então nós vamos ver o seguinte, no livro de Devarim, capítulo 33, versículo 4, Devarim 33, versículo 4, diz assim, Torá tzivalanu Moshe Morashá Kehilat Yaakov. A Torá, que nos ordenou Moshe, é um legado da congregação de Jacob. E vamos entender o seguinte, alguns traduzem legado também com essa palavra como uma herança, né? E vamos entender o seguinte, quando existe uma determinação de que determinado item, quando uma pessoa normalmente ela falece, ela deixa um testamento. E nesse testamento ela deixou determinado que aquela casa dela, por exemplo, ela vai para uma pessoa em específico. Então, a pergunta que a gente tem é o seguinte, nesse exemplo que eu estou dando, apenas para que a gente possa compreender, como que seria possível essa pessoa recebendo essa herança, tomando posse dessa herança, uma pessoa que não consta o nome no testamento, chegar para essa pessoa que herdou essa herança e simplesmente dizer que a herança é dela? Legalmente, eu pergunto para vocês, qual seria o tribunal que iria dar apoio a essa pessoa, uma vez que no testamento não constou ela, essa segunda pessoa, no exemplo? Qual o tribunal que daria ganho de causa a essa pessoa? E a resposta é óbvia. Nós sabemos que não tem como você retomar uma herança de alguém que recebeu essa herança legalmente, com todas as condições ali para tomar posse da herança. Não há como haver uma mudança. Então, precisamos compreender isso. A Torá, ela foi um legado que foi destinado, endereçado ao povo de Israel. Nós vamos ver, dando sequência a esse fato, em Devarim 28, 28. No transcorrer do texto, nós vamos ver uma coisa interessante.
Nós vamos ver lá nesse texto que diz o seguinte: Anistarot, aquilo que está oculto, aquelas questões que estão ocultas, pertencem ao Eterno. Ou seja, veja, normalmente isso é traduzido assim: as coisas ocultas pertencem a Deus. Isso é um mistério. Não, quem vai penetrar nos mistérios do Altíssimo? Então muitas pessoas, elas alegam essa questão justamente num momento em que a pessoa para assim e diz assim: poxa, eu preciso compreender isso, mas não, isso é um mistério de Deus, não precisa. Os mistérios de Deus, quem vai entrar? Então, isso acaba se usando isso como argumento para não se avançar no estudo, para não se aprofundar num tema. Então, só que é o seguinte, o texto no hebraico, ele está dizendo, na verdade, diferente. Ele está dizendo que a Nistarot, as coisas secretas, pertencem ao Eterno. E eu vou dizer para vocês, vou descortinar para vocês o que é a Nistarot nesse contexto. Dizendo, sabe o seguinte, que o que está oculto do homem, a exemplo, aquelas coisas que foram cometidas e que está oculto do homem, aquele pecado, aquela transgressão que foi cometida e que a sociedade, aqui do contexto da Torá, a sociedade não sabe, não percebeu, então o Eterno não cobraria deles no mérito coletivo referente àquele ponto. É isso que o texto está dizendo. Certo? E diz assim, ó. Verhaniglot, e aquilo que foi revelado, as revelações que foram feitas, que vocês sabem delas, vocês se tornam responsáveis automaticamente. E isso será para vós e vossos filhos ad olam, até a eternidade, ou para sempre, para cumprir todas as palavras desta Torá. Ou seja, o Eterno coloca que ele condiciona que as coisas que foram reveladas, a responsabilidade delas, elas são suas e de vossos filhos para sempre, até a eternidade. Olha, não tem data para terminar, é até a eternidade. E com qual objetivo isso? O objetivo de que vocês possam cumprir todos os mandamentos desta Torá. Então, sem comentários sobre esse texto, porque ele é muito claro, certo? Então, nós temos a responsabilidade de dar sequência às nossas vidas, entendendo que aquilo que nós somos responsáveis, Hashem, ele vai requerer de nós. Então, vamos pensar assim: nós, hoje, somos responsáveis por escolher o caminho a seguir, ou os caminhos a seguir, e lembrar-nos de que o Eterno, ele disse o seguinte: o que é que ele quer de nós? Ele quer de nós que nós venhamos a imitá-lo, andando em todos os seus caminhos. Se ele é benevolente, seja benevolente. Se ele é rahum, é clemente, seja clemente, e assim por diante. Se ele é piedoso, seja piedoso. E assim deve ser a nossa jornada, a nossa busca. Vamos pensar agora no povo de Israel como um povo único, um povo especial, um povo escolhido. E vamos ter em mente o presente da Torá, que foi destinado a esse povo. Um povo que foi escolhido dentre as nações para ser o primogênito do Eterno. As primícias de todo o planeta, ele escolheu Israel para ser único. E nós vamos ver o seguinte, em Devarim 4, 7. Eu vou pegar aqui, Devarim 4, no versículo 7. Diz assim, ó. Antes vamos ter em mente o seguinte: a Torá, ela não é cronológica. E você vai ter a nítida impressão que nós estamos assim, ó, indo para frente, indo para trás nos textos, indo para outra direção, voltando, e é isso mesmo. A Torá não é cronológica. O maior desafio para a compreensão da Torá é conseguir entender que ela não é cronológica. E nós, para conseguirmos compreender ela, precisamos navegar pelos textos em áreas diferentes e concatenar e juntar os assuntos para que a gente possa ter uma compreensão completa. Mas, Bezrat Hashem, com a ajuda do Eterno, nós conseguiremos. Então vamos lá. O texto diz assim, eu faço questão de ler o texto na íntegra porque ele se explica. Diz assim, ó. Ki mi goi gadol asher lo Elohim kerovim elav. Porque qual é a nação que tem para ela um Deus tão próximo a ele? Ka Adonai Eloheinu, como o eterno nosso Deus, bechol koren elav. E quando a todo momento, né? Bechol koren elav, a todo momento em que clamamos por ele. Qual a nação
tem? Que tem um Deus tão próximo assim, que em todo momento que clamamos por Ele, Ele está ali. Então vejam o seguinte, o texto deixa claro que quem é essa nação. E vamos continuar. O Migoi Gadol, o texto repete, o Migoi Gadol, Asher lo Chokim u'mishpatim, tzadikim kechol haTorah hazot. E quem é o povo, a grande nação, a qual tem estatutos e juízos tão justos como toda esta Torá, ou seja, Asher anochi notem lifnechem hayom, a qual eu dou-vos diante de vós hoje. Então, o texto está deixando claro que toda esta Torá, não somente uma parte, mas toda esta Torá foi dada a este povo, que é o povo de Israel. E o texto não para, ele continua, ele diz assim, ó, Rak hishamer lecha, portanto, guarda-te por ti, ou seja, é do teu interesse que você se guarde. O shimor nafshecha meod, e guarda a tua alma muito. Pen tishkach et hadevarim asher ra'u einecha, para que não te esqueças das coisas as quais viram os teus olhos. O fen yasuru milvavecha, e não se desvie o vosso coração. Kol yemechayecha, todos os dias da tua vida. Verodatam levanecha, e as ensinareis aos seus filhos. Velivnevanecha, e aos filhos dos teus filhos. Ou seja, há alguma dúvida de que há uma transmissão e uma herança passada de pai para filho? O texto é muito claro. Ainda continua dizendo, no dia em que ficaste diante de Deus, teu Deus, no Monte Horebe, quando Deus me disse, reúne o povo para mim, e eu vos farei ouvir minhas palavras, para que aprendam a reverenciar-me todos os dias que viverem na terra, e para que ensinem a seus filhos. Essa reverência que está falando aqui é o Irat Hashem. O Irat Hashem é traduzido muitas vezes como temor a Deus. Só que é o seguinte, vamos entender o que é esse Irat Hashem, porque o ideal também é uma tradução como reverência, reverenciar a Hashem. Vamos pensar assim, Adão e Eva estão lá no paraíso, Hashem se oculta deles, e há uma situação de teste, e há ali agora um desvio na conduta. Naquele momento, isso eu estou levando em conta o texto simples, tá bom, pessoal? Texto simples, a tradução mais simples, eu estou levando em conta isso nesse momento. E aí Hashem volta, em algum momento, e pergunta o que fizeste, né? Então Adão fala que ele teve medo, né? Porque ele estava nu, e ele se escondeu. Então vamos entender o seguinte, o Eterno ele não quer que o homem sirva a ele por medo de sua presença. Então o Eterno ele ocultou essa consciência da presença divina do ser humano e ensina aos sábios o seguinte, a única coisa que o Eterno tem nos tesouros pessoais dele é uma quantidade muito grande de Irat Hashem, de temor, de reverência a ele próprio. Então ele ocultou essa consciência de nós, a consciência de saber que, olha, Hashem está aqui. Você pode até dizer, e podemos até dizer que ele está aqui, mas isso é uma condição de que você precisa de muito trabalho pessoal para poder internalizar e conseguir entender que de fato Hashem, ele preenche toda a terra e ele está aqui agora. Mas ao mesmo tempo, mesmo que você consiga chegar no nível muito profundo de Irat Aromemut, né, que é a reverência à sua exaltada grandeza e santidade, mesmo assim, ele não quer que você não faça as coisas por medo dele. Ele quer que você não faça as coisas erradas porque você tem consciência dele e você quer, por amor a ele, não fazer aquilo. Ah, eu sei que Hashem está me olhando. Poxa, como que eu posso fazer isso contra Hashem? Como que eu posso tomar uma atitude dessa? Então, esse é o ideal quando o texto fala sobre Irat Hashem, ou Irat Hashamayim, temor aos céus, seria reverenciar a sua presença. O texto continua dizendo o seguinte, vós vos aproximastes e ficastes em pé no monte, o monte ardia em fogo até o meio do céu.
trevas, nuvem espessa. Deus os falou do meio do fogo, ouviste o som de palavras, mas a imagem não vistes, apenas a sua voz. Apenas a voz de Hashem. Ele vos disse os termos da sua aliança, que é a Torá, que ele vos ordenou e observasseis, inclusive os Aseret Dibrot, chamado de 10 mandamentos, mas são 10 pronunciamentos, dos quais ali depreendem muitas outras leis também. E inscreveu os 10 mandamentos sobre 2 tábuas de pedra. Deus ordenou-me naquele momento que vos ensinasse decretos, normas, para que os cumprisseis na terra para a qual estás atravessando a fim de possuí-la. E o texto no versículo 15 diz assim: Venishmartem meod lenafshotechem, e vocês deverão guardar-se muito por vossas próprias almas. Que loreitem kol temuná beyom diber Adonai Elohechem bechorev mitoch haesh, porque vocês não viram nenhuma imagem no dia em que falou o Eterno convosco em Horeb, no meio do fogo. Então, vejam que aqui, inclusive, há uma advertência clara com relação a associar ao Eterno a uma imagem, a uma figura. Temuná, uma figura. Uma advertência muito clara do texto de Devarim. Então, nós vamos dar sequência aqui ao nosso estudo, lembrando de que o Eterno não quer ser associado, nunca quis ser associado a uma imagem ou uma figura. Você ouviu a voz dele, você viu que ele falou no meio do fogo, houveram trovões, relâmpagos, nuvens espessas, mas uma imagem vocês não viram, imagem nenhuma, apenas a sua voz, apenas a voz de Hashem. Dentro desse contexto, eu quero trazer para vocês o seguinte: existe um livro do Rabi Zamir Cohen, ou Zamir Cohen. Existe um livro que é Revolução Iminente. Nesse livro foram feitos vários registros de coisas que a ciência hoje já comprovam que a Torá estava certa. E uma delas é o seguinte: eles pegaram o osciloscópio e começaram a medir a onda sonora da emissão das letras. Então fizeram um teste, a letra A, letra B, e aí o osciloscópio pegava esta vibração vocal da voz, e aí gerava uma imagem. Quando eram letras assim, por exemplo, da língua portuguesa, saíam borrões. Inclusive, faça contato pelo WhatsApp. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, e eu te mando essas imagens, inclusive. Quando as letras hebraicas são faladas, em vez de sair um borrão, aparece a imagem das letras certinhas. Então, quando se fala Aleph, Beit, Gimel, então ali o osciloscópio pega e transcreve a letra e sai a imagem da letra hebraica. Então, isso é fantástico. A ciência ela já comprova muitas das coisas da Torá. E por que eu estou trazendo isso agora? Porque no texto de Devarim fala também que o povo, Roim et Hakolot, eles viam as vozes. A princípio, os tradutores diziam assim: poxa, como que a gente vai pegar e traduzir que eles viam as vozes? Que sentido lógico há em ver as vozes? Não há um sentido em ver as vozes. Então se traduzia como ouvir. Mas ao passo que a gente estuda o hebraico, aquilo começa a chamar a nossa atenção. E se é assim comigo, imagina, comigo que nasci aqui nas nações, e por bondade divina estou aqui estudando com vocês, como Havruta, como companheiro de estudo. Imagina o que dizer de um grande sábio nascido em Eretz Israel e que tem a Torá desde o seu berço. Então, por isso eu trouxe essa questão do livro do Rabi Zamir Cohen, dada a importância desse fato e a comprovabilidade hoje desse fato também. Tá bom, pessoal? Então vamos continuar aqui, evoluindo no estudo. Lembrando que esse estudo aqui é em mérito também pela cura e recuperação completa de minha esposa, que está dentro do possível nos bastidores aí nos ajudando nesse momento, e de todo aquele que tiver necessidade nesse momento.
Um povo especial. É a continuação do nosso estudo. Um povo especial. Quem é o povo de Israel? Por que eu deveria, ou você deveria, ou nós deveríamos dar crédito a esse povo a ponto de nos ensinar o caminho, né? Isso sem considerar aquela profecia que diz que a Torá, ela virá de Tzion. E virá a Torá de Tzion. Então, Hashem determinou que viria, e essa profecia tem se cumprido a cada dia, e eu posso me dizer e me sentir privilegiado, porque quando eu comecei a estudar, e tive a oportunidade de estudar, e estou estudando ainda hoje com um rabino, mas estudei com alguns rabinos, e quando eu tenho a oportunidade disso, é porque Hashem tem cumprido essa profecia no dia a dia. Mas, voltando ao contexto, um povo especial. Nós vamos ver em Shemot 19, 5 a 8. Vamos ver Shemot 19, 5 a 8. Diz assim: Veatá, im chamou tishmeu bekoli. E agora, se vocês atentarem à minha voz, Ushmarten et Brit, e guardares a minha aliança, que é a Torá, Vihiten li, e forem para mim, vocês serão para mim, Vihitem li, vocês serão para mim, segular. Um segular é um tesouro, algo especial. Mikol Hamim, dentre todos os povos. Uma segular, Mikol Hamim, dentre todos os povos, ou seja, Kili Kolhares, porque para mim é toda a terra, minha é toda a terra, diz a terra. Então ele deixa claro que dentre todos os povos, se Israel cumprisse e se atentasse verdadeiramente à voz dele, através da sua aliança, que é a Torá, esse povo seria uma segular, um tesouro especial dentre todos os povos. Veatem tihiu li mamlechet kohanim, e vocês serão para mim mamlechet kohanim, um reino de sacerdotes, kohanim, um reino de nobres, também traduzido como nobres. Vegoi kadosh, um povo santo. Ele é devarim asher de tedaber el bnei Israel. Essas são as palavras que você deve dizer ao povo de Israel. Então o Eterno disse a Moshe isso. Vai avô Moshe, vai ikra leziknei ha'am, e veio Moshe e chamou aos anciãos do povo. Vai asem lifnechem, e colocou diante deles et kol devarim ael, todas estas palavras, asher tzivá Adonai, as quais ordenou o Eterno. Quem ordenou? O Eterno. Ainda no versículo 8, do capítulo 19, versículo 8, diz assim: Vaiano chol ha'am, responderam todo o povo, Yachdav, juntos. Vayomeru kol asher diber Adonai nase, Vayeshev Moshe et divrei ha'am el Adonai. Então o texto ele continua dizendo assim: e disseram, Vayomeru kol asher diber Adonai nase, conforme tudo o que ordenou o Eterno, faremos. Vayeshev Moshe et divrei ha'am el Adonai. E Moshe ele levou de volta as palavras, a resposta do povo para o Eterno. E ele levou, veja, e aí a gente fica assim, ora, o Eterno não sabe de todas as coisas, com sua onisciência, mas esse texto ele é registrado dessa forma para deixar claro a importância que o Eterno dá ao ser humano e a necessidade de que ali, num momento, em um ambiente pactual, num momento entre uma aliança que é feita com o povo, ele quer que sim haja uma movimentação física. E um outro ensinamento que isso nos traz é que tem que haver uma movimentação física, uma ação. E a Mishnah do Pirkei Avot, por exemplo, ela diz assim: Velo hamidrash, cara, Elá Hamasé, e que não seja a teoria, as questões teóricas o principal, mas a massa é a prática. E o nosso desejo é que nós consigamos trazer a nossa Torá, não só numa dimensão teórica, mas também numa dimensão prática. Bem, continuando,
E tendo em mente isso, de que o Eterno ele escolheu o povo de Israel como um Mamlechet Kohanim, um reino de sacerdotes. Eu queria lembrar a vocês o seguinte: Korah, cerca de 30 dias antes da sua rebeldia, da sua revolução, da revolta que ele fez, ele alegava contra Moshe Rabbeinu exatamente essa questão. Tipo assim, Moshe Rabbeinu era o líder da geração contra quem Korah estava se insurgindo. E o que aconteceu? Ele vem e usa a própria palavra do Eterno ali cerca de um mês antes, segundo o registro do Rumash, e ele diz o seguinte: ora, quem é você para se exaltar? Dai lachem, bastai-vos, vocês aí, por que vocês estão se levantando? Por que você, Moshe, tem que ser melhor do que a congregação do povo do Eterno, a quem ele diz que são Mamlechet Kohanim? Só que ele esqueceu de uma coisa, que quando o Eterno falou que o povo seria um reino de sacerdotes, vamos entender, nós temos Kohanim, Leviim, Israelim. Então existe uma divisão de funções. Os Kohanim, sacerdotes dentro do templo, os Leviim para auxiliá-los, e os Israelim, que seriam um reino de nobres para o mundo aí fora. Não deixariam de ser pessoas nobres e espiritualmente reconhecidas, inclusive como o nosso próprio contexto aqui foi lido. Que nação é? Que grande nação tem um Deus tão próximo a si, a todo momento que chama por ele, ele está ali, como essa nação. Então, é importante termos em mente isso. Korah, quando ele se insurgiu, ele usou as próprias palavras do Eterno para usar como argumento contra Moshe, que era o líder da geração. E qual o resultado que Korah teve? Korah, Datan, Vaaviran, suas famílias, Taphem, seus filhos pequenos, mulheres, todos ali ao redor da sua tenda, e mais 250 príncipes do povo que foram influenciados e que queriam estar ali com ele e vieram a morrer. Tudo isto para mostrar que o Eterno, ele lidera um povo através de seus líderes. E pensando nisso, vamos lembrar que todo cuidado é pouco no que diz respeito a como nós vamos nos conduzir e o que nós podemos ou não podemos cumprir no que diz respeito à própria Torá.